conversar aqui, entrevista do dia com o prefeito municipal de Taubaté, José Antônio Saldi, a quem nós agradecemos pela presença aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, prefeito. Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno, Marcelo. Um ótimo dia a todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde aí nessa semana, que essa semana seja realmente muito profícua, muitas coisas boas para a cidade. É isso daí, nos acompanha na entrevista, né? O Bruno Lemes e também o Marcelo Pacífico. Prefeito, é claro que não existe outro assunto em Taubaté que não seja, e a crise da Prefeitura Municipal de Taubaté, a crise econômica da Prefeitura Municipal de Taubaté, e é claro, né, aproveitando a sua presença aqui, depois de uma semana tumultuada, né, tentando resolver esses problemas e tudo mais, com medidas drásticas da Prefeitura, acho que é a oportunidade que nós temos aqui de dissecar realmente este assunto, explicar para o ouvinte tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que aconteceu, que está acontecendo. Qual é o futuro de tudo isso, né, prefeito? Eu vou abrir a entrevista, viu, Bruno, chamando a atenção aqui para o início do seu governo. Quando o senhor assumiu a prefeitura, eu me lembro muito bem, o senhor, no início do seu governo, denunciou a falta de dinheiro da prefeitura. Uma prefeitura que o senhor encontrou endividada. E houve uma reação, inclusive, né, do ex-prefeito, dando entrevistas, vindo a público, dizendo que nada disso era verdade, que eu me lembro até, né, que ele dizia que o senhor tinha que aprender a fazer as contas. Eu me lembro dessa frase, tem que aprender a fazer conta, as contas. Não. Prefeito, o senhor denunciou isso no início do governo e depois não falou mais. E agora, 2, 3 anos depois, no terceiro ano, surge essa crise realmente sem precedentes na prefeitura. Isso daí é um resultado do início mesmo, daquilo que pegou a prefeitura, ou houveram problemas aí ao longo desses 3 anos? Bom, primeiro que essa informação é de funcionário de 30 anos de prefeitura, né? Não é minha informação no começo. Quase 200 milhões de restos a pagar de um dia para outro, com 2 no caixa. Ele fala assim, tinha 70 de Fundeb. Fundeb é dinheiro do governo federal, que era para A, B, C, não dá para você tirar de uma coisa da outra. Restos a pagar, Eco Taubaté 3 meses, HMUT também um monte de meses, quer dizer, tudo isso, IPMT quase 100 milhões, quer dizer, se você for somar tudo isso, 200 conto. 200 milhões não é pouco. 200 milhões são 4 loterias da Mega Sena que o cara fala assim, nossa, eu vou ficar rico pro resto da vida. Isso tem que pagar no dia seguinte. Sentamos, organizamos tudo isso, sentei com cada um, refinanciei isso, organizei o máximo possível e a gente estava indo numa tocada 0-0. Não tinha que fazer os gastos com a folha de pagamento, porque a folha de pagamento era essencial para a nossa economia. Hoje, a maior empresa que tinha era a Prefeitura Municipal em termos de funcionários. Você perde uma Ford, uma pandemia 2021 absurda, perde uma Ford, uma LG, ou você vai investir na maior empresa que você tem aqui em Taubaté para que a economia ainda continue gerando. Tem um dado do IPEA que diz o seguinte, a cada R$1 investido, volta 7 em impostos. Então, se eu passo R$1 para você, você vai comprar na padaria, é um imposto que vem da padaria, o cara da padaria vai no açougue, do açougue vai no supermercado, do supermercado vai na farmácia, e aí vai fazendo esse ciclo a cada hora que passa de um lado para outro, volta em impostos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que foi isso um dos fatores que a gente subiu o orçamento de 980 milhões que ele tinha deixado para a gente para 1,6 bi. Não se muda um orçamento sem muito trabalho. Já estava vindo caindo. Número de empregos, em 8 anos, 8.750 empregos perdidos pelo CAGED. Nós fomos para 10 mil empregos a mais, né? Então, recuperamos tudo que foi perdido nesses 8 anos, porque nós fizemos uma retomada
muito boa, mas estava 0-0, muito olhando naquilo que ia acontecer. Aí, ICMS cai em todo o Brasil. Para nós estamos com uma previsão de 60 milhões. Mais do que isso, 2022, nós começamos a pagar a primeira parcela do CAF, que não era os 200 milhões ainda. Porque você começa a pagar em 2022 uma parcelinha de 35 milhões semestral. Como é que você vai fazer um negócio desse? Você está indo, o negócio está indo para trás. Está indo, o negócio está indo para trás. Então, eu posso ser considerado assim o prefeito das dívidas, porque nunca se viu um prefeito com tanta dívida. Eu lembro que o Peixoto deixou 40 milhões aí, ele achou que era um monte. Eu queria ter 40 milhões aí de dívida só. Puxa vida. 200 mais o CAF, que é quase 400. É o prefeito que governou em cima de dívidas, ainda conseguiu crescer a cidade. Esse é o que a gente já está desenvolvendo. Lógico, né? E é importante. Tem muita política nessa historinha de dívida, né? E eu tô falando historinha, hein, Pedro? Olha só onde eu vou chegar. Eu fiz o cálculo. Desde janeiro, o que a gente tem que pagar do Agamute é 9.200 por aí. Próximo disso, né? Desde janeiro nós estamos pagando 8.200. 8.200.000 reais desde janeiro. Janeiro, fevereiro, março, eu fiz pela média. Pela média, mas março nós chegamos a pagar 12. Bom, março a gente paga 12 porque entrou o IPTU, né? Você tem dúvida que quem vai pagar toda essa dívida é a população mesmo? Eu, você, isso já conversei com você, todo mundo vai pagar, não tem outro jeito. Então, a gente já sabedor disso e em fevereiro veio, a gente já conseguiu pagar, deu uma média de 8.200. Eu fui na SPDM, na Gamute, perguntei, por que vocês não estão com 8.200? Se custa 2,5 o médico, por que vocês não estão pagando o médico? Por que vocês estão com 8.200? Vocês não pagam o médico, estão pagando segurança, não estão diminuindo o recepção, toda a parte administrativa do hospital, eles pagam em dia. Vocês não estão pagando 2 vezes, antecipadamente. Médico eles deixam de lado. Estranho, né? Por quê? Por quê? Eu perguntei para eles, não, é um modo nosso de trabalhar. Falei, mas espera um pouquinho. O médico está atendendo exatamente o nosso munícipe. Por que você não dá uma enxugada aí em limpeza, organiza, gasta menos em produto de limpeza, alguma coisa por aí? Por que você não conversa com os seus fornecedores? Nós estamos apertados, ninguém está sobrando dinheiro aqui. A resposta foi essa, simplesmente o modo deles de operar, né? Eles não pagam realmente os médicos. Olha, haja vista a diferença das outras OS, que também nós estamos trabalhando assim, tanto na San Marino, com o pessoal da Chavantes, né? San Marino e Santa Helena, e a IESP com a Pronto-Socorro Municipal. Mesma coisa. Então, depois do intervalo, eu gostaria até de deixar, né, Bruno, essa pergunta no ar aí, quer dizer que o problema da crise de pagamentos na saúde não é da prefeitura, e sim das empresas que estão cuidando da saúde em Taubaté, contratados pela prefeitura. Que poderiam estar trabalhando de outro jeito e não estão. Daqui a pouquinho o senhor está com o prefeito municipal de Taubaté, José Antônio Saldi. Bruno Lemes. Prefeito, a respeito das medidas anunciadas na última semana, através de decreto do corte de despesas, 25% de cada secretaria, seu orçamento terá que ser reduzido diante desse percentual. Como o senhor vê essa situação toda sendo praticada por cada pasta, porque cada secretaria tem uma demanda, tem suas características diante do setor que é prestado o serviço? Como o senhor acredita que vai ser a execução dessa medida colocada em decreto? Já estão fazendo bastante, né, Bruno? Já não é um negócio... Nós estamos vindo... O meu secretário de planejamento falou, nossa, vai ter corte, mas eu estou ouvindo isso desde o primeiro dia que eu entrei aqui. E é verdade. Nós fizemos o papel, né? Mas
Isso a gente está vindo todos os dias. É uma gestão responsável para aquilo que vai gastar. Né? Então, eu estou conversando com todos os gastos, desde cultura até saúde, tentando diminuir. Do HMUT, nós já mandamos carta lá para o governo do estado para ver se eles conseguem absorver de novo o hospital. Se eles absorverem o hospital, é menos 6 milhões que a gente põe mês lá. Daria para pegar e ir até atrás de um São Lucas para fazer a maternidade tão esperada do município. Enfim, são coisas que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala em corte, adequar as idas e vindas. Se a gente tivesse um prédio só, eu estaria gastando muito menos de idas e vindas também, de carro que leva papel para lá, leva papel para cá. E aí esquece, vai em 2 carros levar papel. E essas coisas acaba tendo um gasto aí que não precisaria ter, né? É uma outra coisa também que é da nossa forma de trabalhar, de ter um prédio só e não ter vários prédios da prefeitura. Isso requer dinheiro, recursos. A gente não tem recurso, né? A gente primeiro tem que sanar. Eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos a gente vai estar nadando aí em berços plenos, porque a gente está fazendo um trabalho bacana agora, trazendo novas empresas grandes, e que vão dar no amanhã a gente vai ser uma outra cidade. O senhor vai parar com todos os investimentos da cidade? Não. Os essenciais não dá para parar. Não, eu estou dizendo aqueles planos que o senhor tinha de mudança de sede. Tem uns, Pedro, por exemplo, nós estamos com o recurso que veio para o viaduto, né? Saindo o projeto lá do viaduto do UNA, esse viaduto tem que fazer, porque senão não trago outras indústrias. Eu preciso unir os 2 polos industriais lá, UNA 1 e UNA 2, para eu conseguir. Lá, depois do UNA 2, deve sair 1.300 casas agora. Pô, 1.300 casas, tem que ter acesso do outro lado, para você ir numa UPA da Gurilândia. Você precisa ir ter acesso à cidade sem passar por uma Dutra, né? Então, são investimentos que não tem outro jeito, o recurso está lá e a gente tem que fazer. Por outro lado, aquilo que a gente tinha para fazer a sede, nós não vamos fazer os piscinões, organizar a parte de infraestrutura que era para ter sido feito lá atrás com o dinheiro do CAF. Não foi feito, nós temos que fazer. Então, por que tem que fazer, prefeito? Tem que fazer por causa das inundações. Não adianta você pôr uma camada de asfalto e inundar tudo. A última inundação que teve aqui em Taubaté, o piscinão feito pela gestão passada não funcionou. Alagou aqui a presidente Dutra e tudo mais, a água desceu da mesma forma da parte alta da cidade. Quer dizer, não tem que reestudar esse lado, não, prefeito? Quando você pega o piscinão e não termina o piscinão, dá nisso. Ficou um deles lá sem água nenhuma. Faltava a última canalização que ligava o Três Marias lá. Aí segurava, né? Então são esse coisas... trabalho não foi feito? Não, nós estamos terminando agora. Quer dizer que muita coisa daquilo que... Prefeito, o que se pergunta que fica muito assim a dúvida, né? Eu gostaria que o senhor explicasse. Por que é que Taubaté chegou nesse ponto? Em virtude das dívidas deixadas pelo ex-prefeito, né? E o senhor teve que pagar, então o dinheiro utilizado foi para pagar essas dívidas. Foi em virtude da queda da arrecadação da cidade, que se esperava aí 1.500 bilhões de reais no orçamento. Nós já estamos no meio do ano aqui, parece que o que Taubaté arrecadou até agora está por volta de 750 milhões, ou seja, praticamente 50% daquilo que se esperava. Ou seja, a queda da receita é culpada. Ou a máquina cresceu em matéria de custo, né, com contratações, enfim, aumento de salário e tudo mais. Qual é o direcionamento correto, a palavra oficial sobre isso? É lógico que é uma série de tudo isso, né? Não preciso nem dizer para você. Caiu a arrecadação, a dívida deixada,
É um absurdo. E a folha de pagamento é aquilo. Ou eu fazia uma injeção no mercado, ou senão a gente teria um desemprego maior, aí todo mundo usando o sistema de saúde e eu gastando 7 vezes mais no sistema de saúde. Eu tinha que fazer isso, né? Então, nós sentimos na hora que era o momento de investir na folha de pagamento, investir tirando o cartão, tirando a cesta básica que a gente entregava, colocar cartão para que fosse gasto no comércio local, tirando também o combustível que a gente abastecia todos os carros da nossa frota lá no DOP, lá na Jabuticabeiras, e colocando em todos os postos de gasolina. Isso tudo foi uma maneira da gente fazer com que o dinheiro circulasse na própria cidade. Circulando na própria cidade, a gente teve os aumentos que a gente conseguiu para pagar boa parte dessa dívida. É lógico que muita coisa dessa dívida nós parcelamos muito mais tempo. Amanhã eu estou em Brasília para tentar negociar o CAF. Estarei com a Tebet lá. Já na outra semana com o Haddad. É isso, eu tenho que sentar com eles e me organizar o máximo possível para a gente... O que a gente quer? Eu não quero ficar mais com dívida com o Banco Andino. Eu quero ficar com dívida com o governo federal. A dívida já é consolidada, já existe. Não adianta a gente tentar esconder, existe ela. Então é melhor o CAF fazer isso lá, né? O que não dá para entender é um ex-gestor aqui nosso ir na televisão e falar assim, o problema é a folha de pagamento que aumentou. Ora, nós estamos com essa dívida desde 2017. 17 gastou mais do que arrecadou, 18 gastou mais que arrecadou, 19 gastou mais que arrecadou, 20 gastou mais que arrecadou e não aumentaram os salários. Quer dizer, o que você ganha com isso? O que você se organiza dentro desse processo? Qual é o seu... o que você ganhou com isso? Não é? Ganhou nada. Quer dizer, ele não soube fazer gestão do seu ano, seus 4 anos, e quer dar palpite de como o outro vai pagar a dívida que ele que deixou. Porque esses 4 anos levam a uma dívida grande empurrando em 2021, para o governo, vai levando. empurra para o governo que vem. Exatamente, né? E ainda faz o CAF para 2022, só por Deus. O prefeito de Taubaté pensa também em conversar com o governo do estado para que ele assuma o custo altíssimo da saúde que a Prefeitura Municipal de Taubaté está tendo para atender a região. Daqui a pouquinho o prefeito fala sobre o assunto. Bruno Lemes. Prefeito, a pergunta colocada até pelo Pedro no bloco anterior, né? A respeito de saúde, né? As ações que o senhor pretende tomar em relação a essa área e até como o senhor revelou no bloco anterior, de que a administração do hospital universitário volte a ser por parte do governo estadual. Como estão as tratativas em relação a isso? Nesse ponto é importante que é a primeira vez que o prefeito está falando sobre isso. E eu não sei se foi falado no ar ou fora do ar. Então nós estamos cobrando, acho que foi colocado fora do ar, mas daí eu falei, prefeito... Não, ele falou no bloco anterior. Então só reforçando, prefeito, então o senhor disse, eu fiquei na dúvida se foi do ar ou fora do ar, da intenção e da prefeitura, então, lutar junto ao governo do estado de São Paulo para que o HMUT volte a ser do estado, é isso? Exatamente isso. Nas conversas que a gente teve, é lógico, ele depende de orçamento, ele precisaria ter um orçamento já previsto para absorver inteiro o hospital. Mas não é só isso. Por exemplo, a gente falou, ou você absorve esse hospital, ou você vai me mandar mais dinheiro para a gente pagar os gastos que a gente tem em relação às outras cidades da região, porque a gente atende outras cidades da região lá no hospital. Então, do estado, no mínimo 2 milhões, e do governo federal mais 1.600.000, que é o teto MAC, que eles chamam. E aí, isso também a gente já está indo no Ministério da Saúde. Pasme,
Isso foi para a DRS em São José dos Campos e demorou da DRS a enviar para o Estado, porque tem que passar, mesmo sendo governo federal, tem que passar pela DRS, a DRS tem que dar ok, isso tem que ir para um conselho lá em São Paulo, e depois desse conselho, daí sim a gente pleitear em Brasília. Eu já estou indo para Brasília o tempo todo, né? Porque não tem outro jeito. Tem gente falando que eu tô viajando demais, eu tô viajando mesmo, porque amanhã, por exemplo, eu pego o avião a 1h da tarde, faço a reunião às 4h30, volto às 7h30 no mesmo dia embora, porque no outro dia eu tenho agenda. Então, tá assim a minha vida. Né? Tem o seguinte também, né, prefeito? Foi rapidinho para o governo do estado aceitar de voltar o hospital universitário e para a prefeitura de Taubaté, para a prefeitura pagar e se tornar um hospital municipal. 6 milhões por mês que a gente põe no dinheiro da Então, prefeitura, dos munícipes. O estado devolver para Taubaté o hospital. Será que agora eles vão aceitar de volta, prefeito? Não é o que eles querem. Isso a gente já sabe. E aí é o imbróglio, né? Porque como que a gente vai fazer isso? E olha, é importante. E aumentar o número de atendimentos, trazendo para o município e aumentar o número de atendimentos de munícipes, não aumentou. Ficou na mesma coisa, né? Só nós estamos pagando agora o atendimento de outros munícipes de outras cidades. Que é isso aí. Até o mês... agora, acho que esse começo de mês mesmo, tinham 2 pessoas de São José dos Campos. São José dos Campos tem um monte de hospital e a gente estava absorvendo 2 aqui. É isso que acontece, né? Quando você absorve para o município. É muito melhor se eu pegasse 6 milhões, pegasse 5, que é mais ou menos o que nós estamos conversando sobre o São Lucas, e montar o São Lucas lá para atender maternidade. São Lucas, então, pode se tornar um hospital da prefeitura. Era tudo o que eu queria. Agora, depende muito se o Estado consegue absorver o Agamute. Não é o mesmo, prefeito? O que o senhor gasta no Agamute não gastaria no São Lucas? Só que com 5 eu vou usar só para os nossos munícipes. É dinheiro do munícipe gastando com o munícipe. É diferente do dinheiro do munícipe pagando outros munícipes. O problema do hospital do Agamute, prefeito, é o atendimento ao SUS, que é obrigatório. Se o senhor atende ao SUS do Hospital São Lucas, vai ter o mesmo problema que teve no Agamute. E é isso que eu estou dizendo para você. Nós estamos pensando em manter o hospital por si só para os nossos munícipes, com recursos dos nossos munícipes para os nossos munícipes. Não entrar no meio SUS. Prefeito, as suas medidas tomadas na semana passada, que são duras, né, para recuperar a economia do município, o senhor tratou aí o funcionalismo, né? Ele não vou dizer que ele é castigado, mas ele foi atingido de uma forma substancial por essas medidas, né? O que o senhor pretende... Dentro do quadro de funcionários da prefeitura, o senhor pretende enxugar também a máquina? Eu não estou dizendo aquele que é o funcionário, concursado, público e tudo mais, mas dentro de uma equipe de trabalho, o senhor pretende também enxugar essa máquina ou não? A gente precisava fazer o papel para mostrar o que a gente já está fazendo, né? Porque o problema todo não são os cargos criados, e sim as pessoas que estão nos cargos, porque as pessoas que estão nos cargos levam salário, não os cargos. Nós preparamos a prefeitura para daqui a 20 anos. Eu estou sempre falando isso, nós estamos preparando a Taubaté para daqui a 20, para chegar nos 400 anos nossos, né? Então, para isso, precisa ter os cargos. Agora, eu posso não ter pessoas lá? Sim. Hoje eu estou com 2 diretores, o cargo está vazio lá na Finanças, tem um lá no Desenvolvimento Econômico, tem um gestor, enfim, tem 2 gestores também sem cargos. Os cargos existem, as pessoas não estão lá. Se os cargos existem e as pessoas não estão lá, não estou tendo gastos com folha de pagamento. E é isso que a gente está trabalhando bastante. Então, automaticamente eu equalizo
a conta e deixo com uma atitude responsável, deixo preparado lá para frente, mas me organizo em termos de folha de pagamento, não tenha dúvida nenhuma. Prefeito, algumas questões, fugindo um pouquinho do assunto, que o nosso tempo está acabando, né, Pedro? Sim, eu ia até pedir um intervalo melhor, né? Para mudar os minutos finais, né? Sim, porque certo. Taubaté anunciou o investimento da Embraer em Taubaté essa semana que passou. A prefeitura anunciou, houve repercussão nacional e anteontem, aliás, de forma oficial, o governo federal anunciou, né, através aí do discurso do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falando sobre isso. Vamos repercutir o que é que traz de benefício real para a cidade de Taubaté essa boa notícia, dentro dessas tantas notícias ruins, né? Essa boa notícia para Taubaté. Prefeito, a respeito da Embraer, que anunciou na semana passada a instalação da sua unidade de fabricação dos chamados carros voadores, dentro de uma estrutura que já existe no município, e a prefeitura anunciou, já tinha anunciado anteriormente através da Secretaria de Desenvolvimento, mas a vinda da empresa na semana passada. Como que o senhor vê a expansão da Embraer no município num segmento que é até bem diferente da vocação econômica da cidade de Taubaté? Como o senhor vê tudo isso? Nós estamos mudando a vocação econômica. Isso foi uma das propostas nossas lá atrás. Não dava para ficar só na automobilística. Então, a Prada, que vem vindo pela CSN, uma outra ramificação, né? E agora, essa área de helicópteros que para nós é importante. A Dallas vindo, a Dallas faz hélices. Então, você já tem uma outra linha. São duas fábricas que já estão sendo construídas e reformadas. Aliás, adaptadas, porque o prédio já existia lá na First Wave, que deve absorver duas de São José dos Campos que estão vindo para cá. Além disso, a Embraer. Embraer é importante a gente anunciar dentro desse processo, lógico, muito trabalho do governo do estado, o secretário de estado ajudou muito a gente, o governador também, e aí o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, várias vezes fui para Brasília para conversar com ele, também aportado e apoiado nesse processo de trazer realmente a Embraer para cá. Foi uma briga, não foi fácil, porque Suíça queria que construísse lá, em São Francisco queria que construísse lá nos Estados Unidos, além de todas as cidades do Brasil. Quem que não queria uma Embraer? Você está falando que tá fácil? Você acha que São José não brigou lá para ter lá? E nós fomos para cima e a gente conseguiu. Agora olha só os números anunciados, né, pelo meio de comunicação. Eu já tinha esse número nas conversas que a gente teve lá com a Embraer, mas foi anunciado lá e eu fico mais tranquilo, porque a Embraer pede pra gente não comunicar nada. Então essa conversa estava vindo lá atrás, mas não comunique, porque se você comunicar, perde. E é lógico, né? Quantas cidades não iam querer esse processo? Bom, são mais ou menos, para você ter uma ideia, cada avião em São José dos Campos em torno de 30 milhões de dólares. E esses números podem estar um pouco a mais, um pouco a menos, mas eu já estou falando aproximadamente. E ele fabrica em torno de 10 aviões, né? Então o PIB lá que ele deixa, em torno de 350 milhões de dólares para São José dos Campos. Aqui anunciado 8 bilhões de dólares. A diferença é absurda. Porque cada aeronave, 3 milhões e meio, mais ou menos 3 milhões e meio de dólares, que vai ser fabricado aqui. E ele já tem um pedido aí de quase 3 mil. Quer dizer, Taubaté vira a chave a partir de agora. Virou a chave de uma forma absurda. Nós vamos ter uma outra Taubaté, e por isso que nós temos que fazer a reforma administrativa, e por isso que nós temos que deixar a cidade preparada para 20 anos, por isso que nós temos que fazer o anel viário, deixar o anel viário pelo menos projetado
para a construção. Não tem outra forma. Se você não preparar a cidade para isso, esquece. Né? Nós vamos ter um pulo agora enorme, nós vamos dar um salto enorme na economia e é fruto daquilo que a gente fez. Então, quando eu sento com um empresário desse, é o que eu sei fazer. Eu sei a linguagem que ele quer. Ele não quer ser acharcado, ele quer a resposta na hora das coisas. Hoje, antes você abrir uma empresa aqui em Taubaté, você demorava 4 meses, até 4 meses. Hoje, em 15 minutos. 15 minutos você abre uma empresa hoje em Taubaté. Sai com CNPJ. Então, nós demos um salto, preparamos a cidade sim para lá, com todas as dívidas que a gente recebeu, porque isso independe disso, nós temos que preparar a cidade. É lógico que é árduo, é lógico que é muito responsável, a gente tem que ir atrás sim de novos investimentos, já estou indo atrás de um outro que vai ser, se vier, daí esquece tudo, vamos... Mas não dá nem para falar aqui, Pedro, porque também é uma coisa... Mas eu vou tentar, né? Qual é o prefeito? Pedro, olha, eu vou falar para você, é uma outra coisa também que foge os rumos, né, daquilo que a gente tem como cidade. A cidade tem gente falando assim para mim, nossa, é a cidade de Monteiro Lobato, a gente tem grandes histórias, né, que passaram por eles, né, mas muitas... realidades também, né? Foi ele que falou do petróleo, enfim, um monte de coisa que a gente Pode sabe. falar o ramo, prefeito? Olha, é na área na tecnologia de trens aí. Trens. E deve vir aí. Eu espero que anunciem agora nesse segundo semestre. Se anunciado nesse segundo semestre, a gente já vai ter um outro salto aí absurdo. O senhor diria então para a indústria, para os investidores, que Taubaté é realmente... Nós temos o próximo programa da 99, que é o Vem que Tem. Então vou fechar. Venha para Taubaté, porque aqui tem realmente muito carinho e muito crescimento da cidade. Prefeito, também. Né? Pedro, rapidamente. Prefeito, novo secretário de esportes da prefeitura? É sim, Marco Antônio Olivato. Antônio Olivato. Ele ele já passou por São José dos Campos, né? São José dos Campos tem uma expertise bacana em termos de esportes e estava no governo do estado. Eu preciso que abram espaços para a gente trazer recursos para cá. Um técnico, ele é técnico mesmo, não tem nada de político nele, mas um técnico que conhece e sabe muito bem o que fazer. Prefeito, muito obrigado pela participação, pela presença aqui nos estúdios. Muito bom dia. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana que venha cheia e repleta, recheada de boas notícias, que eu acho que é o que o taubatiano precisa, sem dúvida nenhuma. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente mais conteúdo, mais entrevistas para você.